Olá, povo de Deus! Hoje, mais uma quarta-feira e nós, como fazemos todas as quartas, hoje estamos nos reunindo em torno da palavra para aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, de como é que a gente tem que agir, o melhor para cada um. E nosso tema ainda é sobre a oração. Nós estamos aprendendo a orar, como orar e através dos exemplos bíblicos, então tomarmos uma postura mais adequada diante da oração que é tão importante para nós. Hoje nós vamos ler um texto que está no primeiro livro de Reis, capítulo 3, e vamos falar sobre um momento muito particular de Salomão com Deus. Então, Salomão tinha 20 anos, então, quando ele assume o reinado no lugar do seu pai Davi. E é óbvio, né, que todo garoto aos 20 anos ainda está com muitas dúvidas, mas a palavra de Deus vai nos orientar aqui de como é que ele fazia, qual era a grande preocupação dele. E eu acredito que esse é um momento bastante delicado, muito importante para a vida dele. Assim como os momentos que você está passando, também são momentos que por muitas vezes são delicados e que a gente precisa então de uma orientação do que fazer, de como fazer, não é? Eu fico pensando assim, o que pedir para Deus diante de momentos mais delicados, diante de situações que a gente está mais confuso, ou que a gente não tem experiência? O que pedir para Deus? E hoje então nós vamos ler esse texto que está repetindo. Está em 1 Reis, é o primeiro livro de Reis, capítulo 3. E eu gostaria de ler então a partir do verso 1. Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, casando com sua filha, e ele a levou para morar na cidade de Davi até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor, e por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Certa vez, Salomão foi para Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. E naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou a ele: o que é que você quer que eu lhe dê? Nossa, que momento, né? Importante. Já pensou Deus perguntar o que você quer, né? O que você responderia para Deus diante de todos os momentos que você está passando, diante das circunstâncias que você está passando? Certamente vai, né, saltar assim rapidamente que é aquele primeiro desejo, as coisas que a gente quer, a gente já peça. E olha como é que então Salomão responde a partir do verso 6. Ele diz o seguinte: tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel, honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Então Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou morte dos seus inimigos, eu darei a você o que você pediu. Darei também sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, nem terá depois, mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa.
E quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios, que foram completamente queimados depois de uma festa para todas as autoridades. Ora, nós estamos aqui num momento muito especial para Salomão. Salomão estava com 20 anos quando começou a governar. Então, era óbvio que essa oportunidade, esse momento em que Deus fala com ele, e aqui o texto fala que foi num sonho, Deus está falando com ele e faz uma pergunta às vezes até difícil de responder. Eu acredito que é difícil para responder no caso de Salomão, mas também é difícil para responder se fosse no nosso caso. Mas a gente vai ter que considerar algumas coisas que são importantes para que a gente possa aprender. Primeiro, você vai pedir o quê? Então, Salomão estava vivendo um momento do seu reinado. E você pedir alguma coisa que não tem absolutamente nada com você, que não tem nada com o que você está vivendo, que não tem nada a ver com seus propósitos, não caberia. Então, ótimo, acho que a direção dele foi correta quando então ele vai falar assim: Senhor, eu peço sabedoria para governar o seu povo. Mas o que antecede a isso é importante. Eu quero que você entenda que ele lembra quem é Deus. Então, fazer um pedido para Deus, você precisa, em primeiro lugar, reconhecer quem é Deus. O seu poder, a sua graça, o seu amor, porque isso nos direciona também no nosso pedido. Então, você vai pedir para Deus, por exemplo, um emprego em que você teria que fazer coisas que você não sabe. Então Deus não vai fazer isso. Então eu acho que o conhecimento de Deus nos ajuda a fazer o melhor pedido, conhecer a Deus. Quando então ele pede sabedoria para Deus, ele sabe, ele reconhece as suas limitações, reconhece as suas necessidades. Então, um pedido também precisa ser considerado, quem é você? Quais as suas possibilidades, quais são as suas dificuldades, e então fazer um pedido de acordo então com as suas necessidades, com aquilo que você está precisando. Necessariamente não é só o que a gente quer. Veja, ele faz um pedido de acordo com o que ele está precisando, necessariamente não é o que ele quer, porque o Senhor faz uma análise de que ele poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido a morte dos inimigos, Isso é o que geralmente as pessoas querem. Então Deus está fazendo essa relação quando ele diz para ele: olha, você poderia ter pedido muitas riquezas, poderia pedido muito poder, mas você pede sabedoria. Então me parece que a solicitação, o pedido de Salomão nos faz pensar também que o que você vai pedir para Deus? Ele pede o que ele está precisando, meus irmãos, e o Senhor então gosta disso. Bem, também para esse momento é necessário que você olhe para você, tenha uma crítica a respeito de si mesmo, das suas capacidades. Ele era muito novo e ele sabe que ele não conhecia o suficiente. Ele tinha talvez a experiência do pai, mas o pai já havia morrido. Então, você olhar para você e ver também como é que você está, como é que está o seu coração, porque às vezes a gente quer que outras coisas aconteçam e essas coisas não são boas. Então, pedir primeiro o que é necessário e pedir de acordo com a sua pessoa, você poder analisar você e sondar o seu coração também é muito importante quando nós estamos fazendo uma oração pedindo algo importante para Deus. Então, seja mais crítico. E quando ele pede, então, sabedoria, me leva a pensar que se eu estou, por exemplo, indo para uma faculdade e eu quero estudar, aprender algo e a gente quer ser melhor naquilo que a gente está aprendendo, o que a gente faz? A gente vai atrás dos melhores professores, daquelas pessoas que compreendem melhor aquela matéria, não é verdade? Então, pedir sabedoria para Deus é pedir que esse relacionamento continue, tenha uma continuidade. Porque como é que a gente pede sabedoria para Deus e como é que a gente recebe?
Como é que Deus manda sabedoria para nós? Né? Vocês acham que Deus, né, ordena lá e na hora vem alguma onda, vem uma nuvem, vem um fogo e pá, né? Chegou a sabedoria? Não. Se ele pede sabedoria e Deus está dando sabedoria para ele, significa que ele tem que ter um relacionamento com Deus, para que ele possa ouvir o que Deus vai falar com ele. Então, quando a gente pede sabedoria para Deus, a gente precisa manter um bom relacionamento com Ele. E olha, o que o Senhor vai falar, talvez nos mostre o que isso significa, porque no verso 14 ele diz: e se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei vida longa. Então, olha, não tem como ter sabedoria se não tiver um relacionamento com Deus, se não tiver contato com o Senhor, se não quiser ouvir o que Deus tem a dizer. E eu acredito que isso possa, então, fazer com que eu e você possamos refletir um pouco mais como é que nós estamos fazendo as nossas orações para Deus. Só que a gente quer, né? Talvez às vezes um pedido egoísta ou só para atender uma necessidade passageira. Mas se você pedir com sabedoria, é certo de que, assim como foi um exemplo de Salomão, você também receberá muito mais. Porque pedir sabedoria para algumas situações, lógico, nós estamos falando de tipos específicos de oração. E neste caso aqui, nós estamos usando o exemplo de Salomão. Então, se você pedir sabedoria ao Senhor, Ele lhe dará não somente isso, mas muito mais. Então, eu não sei como é que você está, eu não sei quais são as dúvidas, eu não sei quais são os problemas que você está passando, mas eu sei que tem certos momentos que a gente precisa, de forma intensa, que Deus nos dê sabedoria. Portanto, olhando o exemplo de Salomão, peça a Deus sabedoria para lidar com algumas situações, peça a Deus entendimento para decidir tantas coisas que você tem que fazer na sua vida. Não confie exclusivamente em você, porque você sabe que você é limitado, porque você sabe que às vezes você deixa fluir outros sentimentos que não são os melhores sentimentos para você. Confie um pouco mais em Deus, confie no seu poder, no seu amor, na sua graça e no desejo que Ele tem de te orientar, de te dar sabedoria, de te mostrar os melhores caminhos. E se você tem dúvida, continue lendo o texto, porque a partir já do verso 16, ele vai lidar com uma situação muito difícil. E ali naquele momento Deus lhe dá grande sabedoria, dá uma percepção do que está acontecendo. Confie mais no Senhor, ore continuamente ao Senhor, confie a sua vida ao Senhor, ande nos caminhos do Senhor e você receberá uma grande sabedoria da parte de Deus e que aí você possa ter mais paz, mais sossego, mais equilíbrio para viver essa vida que a gente vive, que não é nada fácil, e que Deus te abençoe.